No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a recente mudança na lei das estatais, né, e qual que deve ser o impacto disso nas empresas listadas em bolsa, nas estatais listadas em bolsa. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Tá? Então se você se interessa em aprender a investir, a gente tem um programa de mentoria onde a gente transforma aí você desde o básico até um investidor avançado, tá? E se aprender a investir não é o seu forte, a gente tem um programa de consultoria onde a gente monta uma carteira personalizada de investimento de acordo com o seu perfil de investidor e seus objetivos de longo prazo. Então, tanto a mentoria quanto a consultoria estão bem legais, os programas estão bem bacanas. Bom, partindo para o vídeo agora, vamos falar um pouco sobre a recente mudança na lei das estatais. Trouxe aqui uma manchete do Estadão. Câmara afrouxa a lei das estatais e pode facilitar a ida de mercadante para a presidência do BNDES. Antes fosse somente a ida do mercadante para o BNDES, mas também pode colocar efetivamente qualquer político para qualquer presidência de qualquer estatal. Tá? Então, infelizmente, a mudança na lei, que é um retrocesso absurdo, né? Se a gente for pegar aí, a gente passou praticamente 4 anos sem indicação política nas estatais e agora uma mudança, parece que a gente passou 4 anos e a gente retrocedeu 4 anos, né, como se não tivesse havido mudança nenhuma. Isso aí, obviamente, pode significar... eu vou ser bem direto aqui, tá, pessoal? Não vou falar... eu vou falar efetivamente o que eu acho. Eu acho que vai voltar a roubalheira. Eu acho que a gente não pode esperar nada diferente de um governo que efetivamente destruiu muitas das estatais, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a lucratividade das empresas estatais, o que aconteceu nos últimos anos, mas a verdade é que antes, ao final do governo PT, as estatais estavam dando aí prejuízos recordes, era prejuízo atrás de prejuízo, a Petrobras mesmo estava extremamente endividada e hoje, né, se a gente tirar uma foto dessas empresas hoje, é um cenário muitíssimo melhor, elas dão lucro aí, enfim, né, houve toda uma mudança, até se profissionalizando. Então realmente hoje as estatais dão lucro e eu acho que a gente pode voltar aí a ver o mesmo cenário do que era lá atrás, com Petrobras, com o Banco do Brasil. Felizmente a Eletrobras foi privatizada, enfim. Então o que eu acho que vai acontecer é efetivamente uma mudança aí, talvez não dos mesmos patamares anteriores, né? Talvez não com o mesmo nível de prejuízo que elas estavam dando, mas certamente a gente pode ver aí uma certa degradação na operação dessas empresas, tá? Eu não falei nem do Correios, mas também os Correios aí podem ser incluídos nessa jogada. Então, o que mudou basicamente no entendimento dessa lei é que antigamente a pessoa tinha que ficar no mínimo 3 anos sem ocupar cargo político para poder assumir as estatais e dava-se preferência para os cargos técnicos, né? Então, geralmente o que acontecia é o seguinte, vamos supor que você está querendo ser cotado para o presidente da Petrobras, você teria que ter ocupado feito uma atuação pelo menos no setor de óleo e gás, né? Ou você veio de baixo aí, né, e foi subindo os degraus até efetivamente chegar à presidência da Petrobras. Hoje, né, isso se mudou e você pode facilmente aí colocar um mercadante para a presidência do BNDES, um cara que nunca atuou com bancos ou coisa parecida. Então, realmente, é uma mudança que, em termos de qualidade, isso piorou bastante, isso exige um certo desconto nas estatais. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre empresa a empresa, né? A primeira empresa que eu queria trazer para vocês é a Caixa Seguridade, né, que é o setor de seguros da Caixa Econômica Federal. O acionista majoritário da Caixa Econômica Federal, que detém aí 82% das ações ordinárias, é a Caixa Econômica Federal. Então, quem for nomeado para a Caixa Econômica Federal estará no controle da Caixa Seguridade. Tá? Então, vamos até dar uma olhada, deixa eu mudar aqui. Vamos até dar uma olhada um pouco na questão de lucratividade da empresa. A Caixa Seguridade, vamos pegar o lucro mesmo. Em 2017, lucro de 1,3 bi e 2021 fechando aí com 1,9 praticamente bilhão de reais de lucro. Tá? Vou pegar um trimestral também, a gente vê aí que praticamente uma constante, né? Uma empresa de seguros é uma empresa que não muda muito, mas houve uma melhora significativa na lucratividade da Caixa Econômica nos últimos anos.
Em termos de valuation, né, é uma empresa que negocia, deixa eu voltar lá, uma empresa que negocia a 8 vezes lucro. Me parece um pouco cara, né, nesse cenário em que a gente deve ver aí uma mudança política considerável. Então, a gente, considerando que é uma empresa que não deve crescer mais tanto que nem foi o crescimento nos últimos anos, me parece um pouco cara comparando com outras empresas de seguros e também outras empresas na bolsa. Então, eu atualmente não investiria na Caixa Seguridade. Acho que é uma empresa ruim para você ter em carteira hoje, dado esse cenário político, beleza? Próxima empresa, Banco do Brasil, né? Então quem manda aí no Banco do Brasil, BB Seguridade, que é o braço de seguros do Banco do Brasil. Quem manda na BB Seguridade é o Banco do Brasil, com 66% das ações ordinárias, tá? Então, efetivamente, quem for nomeado para o Banco do Brasil, é até piada, né? Mas então quem for nomeado no Banco do Brasil vai poder comandar também o setor de seguros do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada como é que está a questão de lucratividade da BB Seguridade. BB Seguridade que hoje negocia a 11 vezes lucro. Se você não entende um pouco sobre esses múltiplos, se não entende sobre valuation, a gente tem aí a mentoria e a consultoria que a gente pode explicar no detalhe para você. Mas atualmente o Banco do Brasil negocia aí a 11 vezes lucro, o que é um pouco caro também, né? Encaixando ali no mesmo perfil da BB da Caixa Seguridade, me parece ser uma empresa um pouco cara, considerando as alternativas que a gente tem em bolsa, também dentro do setor de seguros e também, né, em outros setores. Bom, vamos olhar a questão de lucratividade, né, do BB Seguridade. O lucro saiu de 4 bi para hoje, né, 4 bi também, então foi um lucro que se manteve aí meio que flat. Não houve grandes mudanças, mas a gente pode esperar talvez uma piora nos próximos anos, né? Se a gente pegar lá de 2013, né, enquanto ainda a Dilma estava no poder, então houve aí um aumento desde o início da Dilma. Então, BB Seguridade também, uma outra empresa que não me parece barata e me parece aí com perspectivas negativas, digamos assim, é uma empresa que eu não investiria atualmente. Agora, o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, quem comanda o Banco do Brasil, o Ministério da Economia, né? Secretaria do Tesouro Nacional. Aí a gente tem que falar de Haddad, né? Haddad que está comandando o Ministério da Economia. E assim, né? Vamos lá. Deixa eu pegar até o Haddad, para quem não sabe, escreveu um livro, deixa eu pegar o nome desse livro aqui, acho que era Em Defesa do Comunismo. Em defesa do socialismo, melhor dizendo. Fernando Haddad escreveu esse livro, né, era uma homenagem aí aos 150 anos do Manifesto Socialista de Karl Marx. E assim, né, chega a ser piada, até falei no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, segue lá, acho que está até aqui na tela o meu arroba MatheusInvest. Até uma piada a gente vê um cara desse, né, num país capitalista sendo nomeado para o Ministério da Economia, né? Praticamente um retrocesso absoluto. Eu não estou nem falando se você vota no Lula, se você votou no Lula, eu estou falando assim de ideias, né? São ideias completamente defasadas, completamente erradas, tá? Aqui eu sou bem direto com vocês, eu falo mesmo o que eu penso. Então, eu não acho que pode sair coisa boa dali, tá? Acho que teremos aí um retrocesso. Então, se a gente pensar, bom, quem é que manda no Ministério da Economia? Fernando Haddad. Quem é que manda no Banco do Brasil? O Ministério da Economia. Então, não acho que pode ter mudanças muito positivas daqui para frente na questão do Banco do Brasil. Agora, a gente tem que analisar também valuation, né? Bom, dado a perspectiva negativa, o quão barato está essa empresa para a gente investir. E efetivamente aqui o Banco do Brasil ele está realmente muito barato, tá? Atualmente ele negocia a 3 vezes lucro apenas, o que é muito próximo da mínima histórica do banco, né? Reparem que lá em 2015 ele negociou também a 3 vezes lucro, no auge aí do fuzuê, do impeachment da Dilma, enfim, toda aquela ingerência política que houve no banco. Então, atualmente, ele negocia no mesmo patamar do que lá atrás, tá? E se a gente olhar em termos de lucratividade, né? Vamos pegar aqui 10 anos de história. Deixa eu ver. Aqui, ó. Até o lucro hoje é muito maior do que era lá atrás, então assim, estamos aí
O banco lucra quase 20 bi por ano, né? E lá atrás ele lucrava aí 14 bi. Então, realmente é um banco que melhorou muito nos últimos anos e está negociando aí a um preço, uma razão de preço sobre lucro de 3 vezes apenas. Bom, aí a gente tem que olhar o seguinte, né? Ah, tá barato? Tá. Eu acho que qualquer um que olha para esse banco e fala tá realmente muito barato. A questão é, daqui para frente, existe chance desse lucro cair bastante? E daí aí vocês têm que entender o seguinte, a composição da carteira do Banco do Brasil, né? Cerca de 1/3 da carteira de crédito dele é para o agronegócio e é um setor relativamente blindado, né, quando a gente fala do banco. Tá? Então, é uma carteira que não deve mudar muito nos próximos anos, independente de ingerência política, independente deles muitas vezes darem subsídio, enfim. Então, muito do que pode acontecer com o Banco do Brasil, eu não acho, tá? Particularmente, eu não acho que a gente deva ter aí uma degradação tão grande no resultado do banco, pelo menos aí nos próximos 4 anos. Né? Se a gente botar mais 4 anos, depois mais 4 anos de PT, a gente pode ver um cenário bem diferente, mas eu não acho que no curtíssimo prazo o Banco do Brasil vai sofrer tanto, principalmente por conta da carteira de crédito, beleza? Então, dito isso, me parece um banco ainda barato, principalmente se a gente comparar com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, enfim, né? Esses outros bancos estão negociando aí na casa de 8, 9 vezes lucro. Então, o Banco do Brasil, efetivamente, existe um desconto muito grande no valuation. Sem contar também que é um banco que já existe aí há mais de 200 anos, né? Então ele foi fundado ali, deixa eu até ver aqui, em 1851, né? Então realmente aí é um negócio muito, 1808, tá? Por D. João VI, então é um banco aí que já existe há mais de 200 anos, então não vejo com a mesma preocupação que eu consigo ver em Caixa Seguridade e BB Seguridade por conta do seu valuation. Se a gente estivesse falando de uma empresa que valesse aí 10 vezes lucro, 11 vezes lucro, já mudaria de opinião, mas eu acho que hoje existe um desconto excessivo em Banco do Brasil. Aí você vai perguntar, bom, mas esse aí é o melhor banco para eu investir? Acho que não, tá? Eu acho que existem outros bancos privados que estão até um pouco mais atrativos do que o Banco do Brasil, que devem crescer mais do que o Banco do Brasil, mas não descartaria, digamos assim, de primeiro, né, no primeiro momento, as ações do Banco do Brasil. Sem contar que ele também pagou aí 13% de dividendo nos últimos 12 meses, então me parece até interessante as ações do Banco do Brasil atualmente. Agora, Petrobras, né? Petrobras é um caso clássico de ingerência política, né? O famoso petrolão, o que assusta bastante, tá? Eu não estou passando pano para nada aqui. Realmente, eu acho que se a gente pode esperar uma mudança, muito possivelmente vai ser dentro da Petrobras, né? Em termos de ingerência. A gente pode ver que a União Federal aí detém 50% das ações ordinárias, então efetivamente quem manda na Petrobras é o governo federal, tá? E vamos pegar aqui as ações da Petrobras, né? Para a gente ver. Isso aqui o que eu vou mostrar para vocês é claramente o que aconteceu desde o final da Dilma, tá? Então vamos pegar aqui 10 anos de Petrobras. Olha só. Se a gente for pegar aqui até 2015, em 2015 ela deu um prejuízo líquido aí de quase 35 bilhões de reais. Gente. Isso aqui é muita coisa. É muito dinheiro, tá? E aí eu não estou nem falando só de passadinha, não estou nem falando de petrolão, estou falando de ingerência política mesmo, tá? É uma coisa assim que qualquer pessoa que estivesse no comando da Petrobras que não fosse mal intencionada, não teria dado esse prejuízo todo que deu a Petrobras, né? E assim, é uma empresa que hoje ela tem um dos custos de extração muito baixos, né? Se a gente comparar com outras empresas, como a chinesa, lá, a Sinopec, como as americanas, né? As britânicas. Quando a gente compara com essas outras empresas, a Petrobras efetivamente tem um custo de extração de petróleo muito baixo e nada justifica, né? Falando da parte operacional, nada justificaria um prejuízo se não fosse por conta de roubalheira que aconteceu lá atrás. Então a gente sai de um prejuízo de 34, quase 35 bilhões
para um lucro agora recentemente de 106 bilhões. Aí você vai falar, Matheus, mas o petróleo subiu bastante. Sim, o petróleo subiu bastante, o que ajuda com certeza, mas nada justifica essa diferença tão grande, tá, de rentabilidade nas ações da Petrobras. E bom, agora vamos para a parte de valuation, né? Quanto que a empresa vale hoje? É ridiculamente, provavelmente uma das empresas mais baratas da bolsa. A empresa negocia a 1,7 vezes lucro, se a gente voltar para o patamar histórico, tá? Reparem aí que lá atrás, obviamente, tinha prejuízo, então esse indicador está defasado, né? Mas reparem aí que muitas vezes ela negociava aqui na casa de 9 vezes lucro, foi lá para 52 vezes lucro, 3 vezes lucro. Então, atualmente, a Petrobras está muito barata em bolsa. Tá? Além disso, ela pagou aí quase 72% de dividendo nos últimos 12 meses. Então, se você tivesse investido R$100 há 12 meses atrás, você teria recebido R$72 de dividendo. Então, realmente me parece uma empresa muito barata. Vamos olhar para a cotação da empresa. Vou pegar aqui 5 anos. Repare aí que de março de 2020, né, a ação chegou, obviamente que estamos pegando aqui do low da pandemia, chegou a subir até recentemente uns 500% e agora caiu, né? Vamos pegar do máximo aqui. Caiu aí 27%, principalmente depois que o Lula ganhou a eleição. Então, realmente, a empresa sentido bastante recentemente, principalmente por conta de política. Tá? Então, a pergunta que fica bom, sabendo de tudo isso, né, sabendo que teremos ingerência política novamente, o quanto disso está no preço e o quanto não está? Particularmente, eu acho que ela está barata, tá? Negociando a 1,7 vezes lucro, pagando 72% de dividendo nos últimos 12 meses. Mas, ao mesmo tempo, eu ficaria um pouco de fora da Petrobras por conta do político. Tá? Então, não acho que, para quem olha as ações da Petrobras, eu acho que existe mais risco do que oportunidade. E daí, se a gente comparar com outras empresas na Bolsa, talvez a gente consiga uma rentabilidade parecida, né? Um múltiplo parecido, um desconto parecido, sem risco político. Tá, pessoal? Então, assim, Matheus, você investiria nas ações da Petrobras? Matheus, eu não investiria, mas eu concordo com quem investe, quem quer tomar esse risco. Tá? Eu entendo lá a cabeça do cara e falar, bom, por mais que haja roubalheira, por mais que, enfim, façam o que queiram fazer com a Petrobras, eu não acho que eles conseguem, em 4 anos, quebrar uma empresa que está dando bilhões e bilhões e bilhões de lucro. Então, consigo enxergar esse lado também do cara que consegue ver uma justificativa em comprar ações da Petrobras, dado o desconto. Agora, assumindo que teremos uma nomeação política no caso da Petrobras, podemos ver uma mudança na política de preço da Petrobras. Enfim, considerando que a gente pode ver tudo isso, se isso efetivamente acontecer, eu já não vejo um desconto tão grande assim em Petrobras. Beleza? Então, Petrobras é um caso muito à parte, Petrobras é um caso muito específico. Existem travas que meio que seguram, digamos, assim, a empresa da roubalheira, né, que é a política de paridade internacional, ou seja, quando o petróleo sobe, a empresa tem que repassar esse custo na bomba. Então, eu acho que existem mecanismos de trava na Petrobras. No Banco do Brasil também existe, né, apesar do Banco do Brasil ele não ser tão suscetível assim a cargos políticos, né, como é o caso de Petrobras, mas eu acho que se eles tirarem essas travas, aí sim a gente está com um problema muito grande, e daí a gente pode ver o que aconteceu com a PDVSA lá na Venezuela, né? Sucatearam a empresa, indicaram políticos, parentes e cargos assim a rodo. Então eu acho que se essas travas forem retiradas, eu acho que a gente pode ver um problema muito grande dentro da Petrobras, e daí o valuation atual não vai se justificar. Bom, Eletrobras é uma empresa que hoje a União Federal detém aí 33% das ações ordinárias, mais 3% do BNDES, mais 3,5% do BNDES Par, né, que é a empresa de participações do BNDES. Então, se a gente somar aí, dá 40% aí de participação do governo federal na Eletrobras. Então, ele não tem a maioria absoluta de votos, tá? Então, é uma empresa que
desculpa, que o governo ele não comanda sozinho. Então não vejo tão problemático assim você ter ações da Eletrobras nesse cenário em que a gente muda aí, né? Tudo se resume à mudança na lei das estatais. Então não vejo com o mesmo nível de problema as ações da Eletrobras. Tá? Agora voltando aqui rapidamente, né, sobre Banco do Brasil, a questão de desconto, atualmente negociando a 3,3 vezes lucro, né, muito abaixo da média histórica, 50% abaixo da média histórica. Petrobras, né, 1,7 vezes lucro. Aqui está defasado, obviamente, então não tem muito base de comparação, mas abaixo também da média histórica. BB Seguridade, 11 vezes lucro, 16% apenas abaixo da média histórica, não compraria BB Seguridade. Caixa Seguridade, né, 20% abaixo da média histórica, também não compraria Caixa Seguridade. Enfim, se eu tivesse que resumir para vocês, eu acho que teremos mudanças drásticas nos próximos anos. É óbvio que nada acontece de uma hora para outra, né? Então, no primeiro momento eles mudam uma lei, depois eles fazem uma nomeação, depois eles botam um cargo político duvidoso. Enfim, é sempre uma mudança gradual, né? Nunca não é amanhã que vai estourar um Petrolão 2.0, um Mensalão 2.0, tá? Então, é tudo feito de forma muito gradual, né? Até para não assustar também os investidores, beleza? Então, dito isso, permaneço pessimista com estatais, né, com algumas ressalvas de que tem valuations aí muito baratos, beleza? Muito obrigado para você que ficou até o final, né? Se você tiver interesse na mentoria ou na consultoria, fala comigo que a gente vai poder alinhar e montar uma carteira de investimento para vocês, beleza? Muito obrigado e desejo a vocês ótimos investimentos.